Olá! Essa é uma edição especial do programa Formação em Debate sobre autismo, em que recebemos a doutora Silvana Rabelo, coordenadora do Eixo da Infância e Juventude do Rede Sampa. Você confere agora as perguntas que foram respondidas nas duas edições. Olha, doutora, uma ótima pergunta para a gente começar esse programa, né? Veio do telefone final 2934. O que é o autismo? Pois é uma pergunta bastante complexa de se responder quando se trata do autismo. Porque, bom, como muitas situações que abatem a molecada, a gente ainda compreende muito pouco, né? O estudo das modalidades de sofrimentos na infância são muito recentes e a gente ainda tem muito que aprender. O autismo nos mostra muito isso, porque aquela manifestação clássica que todo mundo já viu na mídia, né, de uma criança autista, um jovem autista, ele é um quadro muito enigmático. E a partir daí, se tirou conclusões a respeito do que era, mas a partir dessa situação que se refere a um autismo já numa situação muito agravada e cronificada. Como o autismo é algo que começa no início da vida, então quando ele ganha aquele formato conhecido, já é ele num estado de não cuidado, né? Já evoluído. Já evoluído, cronificado. E hoje, como o mundo todo vem batalhando muito pela detecção precoce, pelo início do tratamento precoce, então a gente consegue compreender muito melhor do que se compreendia alguns anos atrás. A gente sabe que hoje o autismo se cria, né, sobre algumas dificuldades que podem abater um bebê, que pode ser do ponto de vista perceptual, motor, mesmo afetivo, ambiental, que propicia, né, um sofrimento na relação mãe-bebê, né, que vai, junto com aquele aspecto deficitário, construindo um desencontro, né, que leva a esse quadro conhecido. Então, sabe-se hoje que são sutis dificuldades que alguns bebês apresentam e que hoje a gente já consegue identificar nos pequenininhos, né, que chegam a 10.000 diferentes modalidades de sofrimento. Nessas áreas todas que eu falei, perceptual, motora, afetiva, etc. e tal. Então, daí vem a importância, né, da gente identificar o quanto antes, né, para detectar aquilo que pode ser cuidado e que é pontual no início da vida e que vai gerando esse transtorno global do desenvolvimento, né, com características autísticas. Eu aproveito para emendar, porque a mesma lógica acompanha qualquer transtorno global do desenvolvimento, não só aquele, né, de tipo autístico. Então, são pequenas dificuldades que um bebê apresenta, e como a gente sabe que essas pequenas dificuldades elas vão incidindo sobre os demais aspectos do desenvolvimento daquela criança, inclusive do ponto de vista afetivo, relacional, ambiental, aquilo vai uma área atrapalhando a outra, atrapalhando a relação das pessoas com aquele bebê, porque não estão entendendo o que está acontecendo, porque até pouco tempo a gente não conseguia nem identificar o que tinha por trás. E então a gente tem aí um panorama trágico logo aos 3, 4 anos de idade, né? Então a gente ainda tem muita conversa, muita dúvida para esclarecer. Tem mais perguntas aqui, vamos para mais uma. O Severino da Silva Firmino, do Alto do Umuarama, mandou para a gente também a questão dele. Quais os problemas mais comuns enfrentados por um fonoaudiólogo ao atender uma criança autista? Então, Severino, boa pergunta, né? Porque eu acho que assim, normalmente, quando a criança já está mais crescida e com aquele aspecto mais claro, né, de um transtorno do desenvolvimento, a dificuldade da fala, né, o aspecto autístico, o fonoaudiólogo geralmente é o primeiro a ser convocado, né, porque tem uma questão de fala e de linguagem importante, né. Então, eu diria que é um profissional muito importante, né, mas ele, como em qualquer outro transtorno global do desenvolvimento, eu diria que ele sozinho sofre um monte, porque ele precisa, né, de uma avaliação, é uma criança que precisa de uma avaliação interdisciplinar,
é preciso se tentar identificar todos os elementos que ainda podem ser detectados na base desse autismo, para que qualquer profissional envolvido, seja o fonoaudiólogo ou qualquer outro, possa saber exatamente com o que ele está lidando, qual é a dificuldade que está na base daquele quadro autístico, né? Porque é lógico que se aquela dificuldade é bem atendida, né, esse bolo autístico começa a se desfazer, né? E sem contar a dificuldade de contato que a gente encontra com uma criança autista já no estado agravado e cronificado, né? Os pequenininhos que estão iniciando a organização desse quadro não tem essa dificuldade de contato que você vai encontrar depois quando o bolo do transtorno global do desenvolvimento já está formado, né? Olha, Severina, obrigada pela sua participação, pelo envio da sua dúvida e parabéns aí ao pessoal do Alto do Moarama participando aqui, sintonizado no canal Profissional. E tem mais dúvidas, gente, vamos para a próxima. A Tatiana Oliveira, UBS Jardim Miriam 2, também quer saber o seguinte: como podemos diferenciar um autismo? E existe tratamento? Tem tratamento? Então, essa pergunta é bem complexa, né? Porque como eu estou falando, vocês já vão percebendo que tem uma dificuldade na conduta quando o autismo já está bem configurado, né? Numa criança um pouco mais velha, ou bem mais velha, ou um jovem, ou num adulto, da criança nos seus anos iniciais, né? Então, vou enfatizar, aqui está nos anos iniciais, né? Porque eu acho que é o que tem de mais novo, de mais promissor no trabalho com autismo, né? Então, como é que a gente identifica, né? Primeiro, é preciso se dar muita atenção quando a gente está trabalhando com uma mãe e um bebê, uma criança pequena, as queixas que essa mãe apresenta. Sabe que a gente fez uma pesquisa e outros também fizeram, analisando os prontuários F84 de CAPS infantis de São Paulo, e todos encontram a mesma evidência, né? As famílias de crianças que se tornaram autistas se queixavam de dificuldade no lidar com aquele bebê desde o começo da vida. E eram queixas semelhantes, doutora? Então, não. Aí é que é a questão, né? Não eram queixas semelhantes não eram problemas muito evidentes, né? O que acontecia era uma mãe que tinha discursos do tipo: esse bebê é mais difícil que os outros, né? Ele não fica bem no meu colo, eu às vezes tenho a impressão que ele não gosta muito de mim, ou ele dorme demais, ou ele não dorme nada, ele é muito agitado, ele é muito chorão, eu não consigo acalmar esse bebê, né? Alguma coisa acontece. E aquele que normalmente, como não apresenta uma dificuldade muito evidente, são dificuldades sutis, mas muito perigosas, o profissional normalmente não vê algo que justifique. Uma criança que tem tamanho bom, que tem desenvolvimento bom, que tem reflexos bons, então vem aquele clássico: vamos esperar para ver. E no que a gente espera para ver, o quadro vai se agravando até a hora em que chega perto dos 3, 4 anos, e aí ninguém tem mais dúvida do quadro e a gente perdeu o tempo ideal para a intervenção, no sentido de poder até evitar que o autismo se configure, né? Então, é preciso ouvir com muita atenção o sofrimento familiar, porque uma mãe que está sofrendo para cuidar do seu bebê já merece atenção, não importa o motivo, mas geralmente ela tem um motivo. Seja porque ela está angustiada, isso merece cuidado, porque ela está ansiosa, isso merece cuidado. Mas às vezes não. Vou contar uma pequena situação. Acho que isso pode ajudar. Uma mãe que me procurou não faz muito tempo por conta do seu bebê de 3 meses de idade. Ela estava muito aflita porque achava que ele já tinha algumas manifestações autísticas. E acabou chegando até mim, e ela chega com o seu bebê, coloca no conforto, onde ele chega, né? E ela fala com o seu bebê: ai, até que enfim a gente chegou na doutora, que bom. E o bebê todo sorridente para ela toda sorridente para o bebê, numa interação maravilhosa. Aí eu falo para ela: como assim? Né? Qual é a tua preocupação com esse bebê? Estou vendo aqui um show, né? De contato afetivo, feliz, bem sucedido. Ela fala: porque ele não está no meu colo. Porque se eu colocá-lo no meu colo, eu perco ele. Ele não olha mais para mim, ele vira o pescoço. E eu não consigo, às vezes, até amamentá-lo direito. Você pode me mostrar? Sim.
Então ela pega o bebê e coloca no colo. E eu vejo que ela fala. Na hora ele faz esse movimento e ela não consegue mais olhar para ele, ela começa a chamar, falar, uma mãe fofa, carinhosa, e ele duro virado para o lado, né? A sorte é que eu já tinha aprendido que alguns bebês têm uma inabilidade motora sutil, não é aquela do quadro de paralisia cerebral clássica e tal, sutil, né? Que faz com que a gravidade se torne um problema para ele conseguir organizar o seu corpinho. Então, quando ele está muito amparado no bebê conforto, ele não precisa sustentar o corpo. E aí, então, ele pode sorrir para a mãe, ele está bem amparado para poder fazer isso. Mas, na hora em que ele está no colo, onde o apoio é um pouco mais instável, para ele poder sustentar um pouco o corpo, ele faz isso aqui. E aí, o que acontece? Ela acha que ele está evitando. As pessoas também podem achar que ele está evitando, né? Só que o que ele tinha ali na base é uma problemática motora, né? E que foi confirmado pelo profissional com experiência na primeira infância, né? E nessas modernidades, eu acho, e que depois de alguns meses o bebê estava muito fortalecido e já não tinha mais esse tipo de resposta. Agora, imagina se isso não é identificado e isso vai fazendo essa mãe sofrer essa dificuldade de interação, porque o bebê também está sofrendo e não conseguiu olhar para a mãe, né? E então aí a gente vai encontrar daqui a alguns anos aquele quadro agravado. E desta forma o problema foi resolvido. E também o agravamento de até outras situações, além do relacionamento, da postura, do fortalecimento daquele bebê, né, doutora? Pois é. Olha quanta informação importante em uma pergunta a gente conseguiu desenrolar aqui no Formação em Debate. Tatiana, esclarecida a sua questão, obrigada mais uma vez. O pessoal também da UBS Jardim Miriam 2, tá? Tem mais perguntas. Chegou uma agora por WhatsApp da Elisete, da UBS Ama Figueira Grande. Ela quer saber o seguinte: como saber se uma criança é autista e quais os sintomas? Existe um profissional de saúde que atue especificamente nessa área ou qualquer profissional pode cuidar? Bom, acho que isso me lança, eu agradeço muito a pergunta, porque me lança de volta algumas coisas que talvez eu não tenha respondido muito bem, né? Sobre como a gente identifica. Então, eu me dediquei à primeira infância, onde não tem os sinais clássicos, né? E eu enfatizei aí a questão do sofrimento na relação mãe e bebê, mas também nós sabemos que a dificuldade de contato afetivo é um dos sinais mais importantes, né? A atenção muito maior para os objetos do que para as pessoas, um prazer muito maior de explorar o objeto do que as pessoas, né? Nem sempre tem um evitamento do outro, mas não tem uma busca ativa do outro, né? E mais do que tudo, a gente sabe que um bebê muito pequenininho já sabe provocar a mãe na sua direção. Ele já sabe que se ele der uma risadinha X ou se ele fizer uma caretinha Y, ela vai se derramar sobre ele e ele já faz isso para atraí-la, né? Uma criança autista é uma criança que não tem este repertório. Ela não convoca o outro, né? Ela pode até responder, vem cá, ele pode vir, né? Mas dificilmente ele vai fazer uma gracinha para que a mãe o agarre, para que a mãe vá até ele, né? Então a gente vai encontrando isso que a gente vai chamando de uma certa apatia em relação ao outro, que vai levando as pessoas à volta a desanimar nesse contato, né? Agora é lógico que uma criança que não está se alimentando diariamente, o tempo todo, a partir do que o outro humano tem a informar, ela acaba ficando com restrições importantes no seu desenvolvimento, né, que vão aparecer no atraso de linguagem, de fala, ou uma fala muito empobrecida, repetitiva, ou mesmo uma performance cognitiva que pode ficar bem mais restrita, né? Um desconforto com barulho, com muita movimentação, com gente, uma vontade de ficar num cantinho mais protegido. Então, são uma das características que a gente pode encontrar para identificar uma criança, um bebê, um jovem, um adulto com características autísticas, né? O tratamento, né? Lógico, eu acho que todo mundo tem o que receber de cuidado, né? E a gente tem aqui no SUS a riqueza do atendimento em rede e da complexidade, né, de serviços, de profissionais e de secretarias envolvidas no cuidado a uma pessoa, o que é ideal
né, para alguém que tem um sofrimento autístico de qualquer idade, né? Porque é alguém que precisa de um cuidado educacional, é alguém que precisa do cuidado da sua saúde, do acompanhamento exatamente para tentar aliviar as situações de maior sofrimento na família, no cotidiano da casa, né? Para poder encontrar um canal onde ele seja produtivo, porque um autista pode ser muito produtivo, mas sem dúvida não é tão fácil assim você encontrar o seu lugar de performance, de inserção maior. Então, a reunião dos profissionais de todas as áreas, né, olhando para ele e construindo aos pouquinhos um projeto terapêutico que o inclua da melhor maneira possível na sociedade onde ele vive, que é o ideal. Ótimo. Elisete, o pessoal da UBS AMA Figueira Grande, obrigada pela participação de vocês. E você aí, já conversou com os colegas sobre o nosso tema de hoje? Já passou por alguma situação relacionada à nossa conversa, aí na sua unidade de trabalho? Então manda pra gente a sua mensagem, pode ser por e-mail ou pelo WhatsApp, que a gente vai tentar responder ao vivo aqui durante o programa. Estamos esperando, hein? Ó, olha lá, hein? Manda pra gente rapidinho aí. Tem mais dúvidas aqui, vamos para mais uma. Essa veio do final do telefone 8696. Qual a causa do autismo? É possível apontar? Existe só uma? Então, a gente até já conversou um pouquinho disso, que não, né? A gente sabe que existem até 10 mil diferentes sutis causas na base do autismo, né? Mas, sem dúvida, o problema ele vai se tornando multifatorial, porque vai comprometendo a relação, o ambiente, as performances, o cognitivo, o afetivo, né? Então, de início, quando a gente consegue identificar bem bebezinho, normalmente a gente até consegue encontrar uma causa, mas não é sempre a mesma, né? São 10 mil diferentes. Mas, com o tempo, a gente vai já encontrando um quadro que é fruto de uma multifatorialidade sofrida que vai se organizando ao redor dessa criança, né? Qual será a próxima dúvida? Será que é a sua aí? Você já enviou? Vamos ver? Essa também veio por WhatsApp, final 0630. O que a atenção básica precisa saber sobre o autismo, doutora? É muito legal, né? Porque como vocês veem, a questão de base, né, vai encontrar na atenção básica o seu lugar mais importante, porque é aquele bebê que vai lá fazer o seu acompanhamento assim que ele nasce, né? Que vai lá no pediatra, que vai fazer, onde a mãe começa a se queixar de alguma dificuldade. Então, é muito importante que a atenção básica abrace qualquer tipo de sofrimento que relações mãe e bebê apresentem, né? Mesmo que venha de uma maneira meio esquisita, meio torta, meio incompreensível, a gente tem muitos preconceitos em relação a isso. A gente tende, às vezes, a explicar muito rapidamente algumas coisas que depois, só com um olhar muito atento, a gente vai percebendo, né? Então, eu acho que a atenção básica é o lugar principal da identificação de um sofrimento mãe-bebê iniciando e que, então, ela tem que colocar o seu lugar mais atento, chamar a rede para olhar com mais atenção os múltiplos fatores importantes para que a relação mãe-bebê seja saudável, né? Procurar os profissionais especializados em desenvolvimento de primeira infância para dar uma olhada naquele bebê, porque é aí que o tempo pode ser inimigo do desenvolvimento dessa criança ou não. Então, profissionais de atenção básica, a bola principal, eu acho que está com vocês, né? Olha lá a responsabilidade, né? Bom, tem mais perguntas chegando por WhatsApp. O Peter Xavier da Cruz, que é do Hospital do Servidor Público Municipal, mandou também a dúvida. O distúrbio é mais comum em meninos ou meninas? Existe esse levantamento? Pois existe esse levantamento. É uma informação sempre que é um pouco perturbadora para todos, né? Porque em termos de saúde mental, pelo menos, qualquer patologia, com exceção daquelas que são ligadas ao gene X, né, XX, assim, que é exclusivo de meninas, todas as outras, o predomínio maior é entre meninos. Vocês vão perguntar, nossa, por quê? Ninguém sabe exatamente por quê, mas o autismo também é mais frequente entre meninos do que meninas.
Ok, Peter, obrigada pela sua participação, sempre aí conversando com a gente aqui no Formação em Debate. E olha só, o programa está quase no fim já, pois é. Nossa. Mas se você correr e escrever para a gente, ainda dá tempo de responder a sua dúvida. Forma de nos enviar as perguntas é o que não falta, né? Então corre lá que eu estou esperando a sua participação, ok? Vamos para mais uma pergunta? 4874, ao final do telefone, mandou para a gente por WhatsApp. Quando o medicamento ajuda? É uma pergunta também complexa de se responder, né? Porque eu acho que, como para qualquer um, isso é muito singular, né? Acho que não existe um medicamento que a gente deve dar para todos, e em especial na área da infância, né? Mas é lógico, eu acho que onde o medicamento é mais útil é quando a gente encontra crianças em crise muito grande, em crises que colocam, inclusive, a sua vida em risco, ou a vida possível, né? Criança que às vezes está muito angustiada, não consegue dormir. Por exemplo, eu estou lembrando de uma criança que numa crise de ansiedade muito grande, passou assim alguns meses, precisando ir no banheiro a cada 5 minutos, né? Então, isso de dia e de noite. É uma situação muito difícil para a criança, que começa até a se machucar nesse sentido. Para a família, né, que tem que acompanhar e que fica tentando persuadir a criança a se acalmar. Então, são situações onde o medicamento pode organizar um pouco essa ansiedade da criança e deixá-la um pouco mais livre para cuidar da sua vida de uma maneira geral, né? Mas também depende de cada caso, né, doutora? Depende de cada caso, né? Depende, mas geralmente o mais utilizado são em situações de crise muito evidentes como essa, né? A gente já recebeu mais algumas dúvidas, tem mais aqui, vamos lá. 8095, o final do telefone, mandou para a gente por WhatsApp. Como seria a forma ideal de atendimento ao autismo? Não seria bom se o seu tratamento acontecesse em instituições só de autistas? Eu diria assim que nunca a melhor alternativa é que uma pessoa seja tratada ou que ela viva só entre pessoas com o mesmo tipo de dificuldade, né? Este não é um ambiente favorável para o desenvolvimento de qualquer um. Seria, né? uma forma de exclusão fazer isso, doutora? É uma forma de exclusão e é um ambiente bastante viciado, eu diria, né? Eu acho que assim, as pessoas precisam viver mundo, né? E o mundo é feito de diversidades, então a diversidade tem um aspecto bastante enriquecedor, né? Então eu acho que o ideal é que qualquer criança autista, jovem, adolescente, adulto, né, tenha um apoio, né, interdisciplinar, um apoio intersetorial, né? Eu acho que não é jogá-lo no mundo simplesmente, mas um apoio para que ele possa frequentar uma escola com outras crianças, ter essa riqueza, se inserir na sociedade, né? Participar da praça, dos espaços coletivos, de saber estar no meio de outros. E é lógico que ele pode até precisar de algo especializado, com certeza, mas não uma instituição onde ele tem uma imagem de mundo que não corresponde à realidade e que vai viciando num único tipo de conduta que depois constrói um certo choque na hora da criança viver o mundo junto com os outros, né? Olha lá, mais uma dúvida esclarecida, vamos para mais uma pergunta. 0501, final do telefone, que mandou essa dúvida para a gente. Que tipo de apoio à família de uma pessoa com TEA, transtorno do espectro do autismo? Pois é, todo apoio, né? Todo apoio possível, porque assim, o sofrimento de uma família que não consegue contato com o seu filho é brutal, né? É brutal para todos, porque é muito difícil para os pais não conseguirem ser pais do seu filho, porque ele não atende, porque ele não sorri, porque ele não dá o tipo de resposta que todo pai e mãe gosta de receber do seu filho, né? Como é muito duro, ao contrário do que já se pensou lá atrás, para uma criança não ter pai e mãe, né? Porque já se imaginou que a criança autista não gostava do contato humano, que não gostava do contato da família, e hoje a gente sabe que isso não é verdade, de forma alguma. Não é porque ele tem dificuldades em convocar esse contato, ou de buscar, de desfrutar, que ele não quer. Hoje a gente tem muitas autobiografias de
jovens e adultos autistas pelo mundo inteiro, provando o quanto eles sofriam quando não conseguiam um contato. Porque o que acontece? A mãe vai desanimando, vai se sentindo inconveniente, acaba abandonando a sua posição de mãe, né? Então, muitas vezes a gente vai encontrar e vai falar assim, nossa, olha essa mãe, nem cuida do bebê, mas há quanto tempo ela está em sofrimento, né? Sem resposta daquele bebê e se desorganizando como pessoa e não ficando mais segura de cuidar dele, né? E se ela se retira desse lugar, né? Quem vai fazer dormir? Quem vai fazer comer? Todas as outras funções vão se desorganizando, né? Então, como essa mãe do bebezinho que eu falei aqui, né? Qualquer mãe de alguém, uma criança ou jovem, que sofre de autismo, precisa de apoio, precisa de orientação, porque ela também tem muitas informações equivocadas sobre o porquê isso acontece, né? Precisa de um apoio de uma equipe de saúde, precisa da visita domiciliar, precisa do apoio do pessoal do NASF, precisa sim das estimulações necessárias, né? Então, que também vai orientá-la a respeito das dificuldades de como ela pode retomar o seu lugar e a sua potência como mãe, ou seja, como pai, né? Olha, o final do telefone é 0832, mandou pra gente por WhatsApp. Doutora, como identificar quando o bebê já apresenta os sinais de autismo? Quais os sintomas que ele apresenta? Então, eu diria que mais corretamente, o que a gente pode identificar são alguns bebês de risco autístico, né? Porque o que ele pode apresentar são algumas dificuldades de ordem sensorial, perceptual, dificuldade motora, dificuldade do ponto de vista da interação, por vários aspectos, que podem, se não devidamente identificado e cuidado, levar à organização de um autismo. Então, os sinais que a gente tem que ficar atento na primeira infância não é localizar o autismo, e sim qualquer dimensão de sofrimento no bebê ou na relação mãe-bebê. Se o bebê tem um refluxo constante, se ele vive com um sofrimento digestivo, se aquilo deixa ele no mal-estar indisposto para a relação o tempo todo, seja uma dificuldade de poder organizar o corpinho de uma maneira que ele possa interagir com facilidade em relação ao outro, seja uma indisponibilidade em relação aos sons, às imagens, ou num excesso de sensibilidade, ou num limite que possa apresentar e também dificultar que o ambiente consiga evocar a atenção daquela criança para a interação. Então, o que o autismo vai ensinar para a gente é que o nosso olhar tem que ficar mais aguçado para qualquer tipo de dificuldade que ocorra, tanto no bebê quanto no laço mãe-bebê, porque às vezes a mãe só consegue localizar que alguma coisa está acontecendo pela sua dificuldade de estar serena, tranquila e se sentindo eficiente com o seu bebê. E olha só, tem muita informação importante, viu? Como essa que a gente acabou de discutir na primeira pergunta. Foi só a primeira, então ainda tem muitas outras questões. Vamos para a próxima? Tem mais uma aqui. Essa também via o WhatsApp final do telefone 6135. Ainda existem os preconceitos sobre esses casos? Poderia falar um pouco sobre isso? Ah, então, é o que mais tem, né? E eu diria isso nem por uma crítica, eu acho que é por uma constatação de que como a gente conhece pouco o autismo, logicamente a gente tem muitos preconceitos, a gente tem uma tentativa de compreensão e que muitas vezes é equivocada, né? Como os clássicos de achar que o autista não gosta de se relacionar com as pessoas, o que não é verdade. Isso não quer dizer que ele não possa ter sofrimentos que atrapalhem a interação com o outro, mas não que ele não goste, não deseje, que seja um evitamento espontâneo por parte dele, né? Então, eu acho que existem muitas preconcepções. E eu acho que o que a clínica com a primeira infância tem nos trazido é a capacidade de compreender melhor como esse processo se dá desde o início, né, as tentativas de evitar que esse processo ocorra e que a gente compreenda melhor de que maneira esse sofrimento acontece, né? E como eu enfatizei de manhã também, a leitura das autobiografias dos autistas nos ensinam muito, porque à medida em que hoje a gente tem autistas que sabem contar
como eles vivem, as suas experiências, a gente vai percebendo que muitas coisas que a gente imaginava não acontecem de verdade, né? Então... É isso aí, vamos lá, tem mais dúvidas aqui. 2871, a pessoa não se identificou, mas quer saber como a participação da comunidade e o controle social podem colaborar. Eu acho que sim, todos devem participar, né? Eu acho que no que diz respeito ao cuidado à infância e à juventude, responsabilidade de todos, então a comunidade deve participar, né? Deve colocar suas dificuldades como familiar, como amigo, como escola, né? Que recebe uma criança com autismo, um jovem, um adulto que possa existir naquela comunidade e que as pessoas tenham dificuldade de lidar. E, ao mesmo tempo, de ter essa conversa constante sobre como os dispositivos estão se organizando para essa novidade. Porque eu acho que assim, o autismo ainda é uma novidade, né? Eu acho que o mundo da infância e da juventude ainda é uma novidade, a gente tem muito que aprender. É por isso que para mim é sempre tão importante essa conversa com, né, os trabalhadores que estão lá junto dessa população. Então, é preciso que a gente pressione, confira, apoie os dispositivos, os trabalhadores, para que todos unidos consigam construir uma sociedade mais adequada e mais inclusiva para qualquer um que seja portador de um autismo, né? Doutora, tem mais gente participando dessa conversa. Chegou agora uma participação pelo WhatsApp. A Silvia mandou para a gente, na verdade, um relato também do que ela vive. Sou mãe de uma menina de 13 anos, autista. Tenho dificuldades como, por exemplo, toque. Para sair de casa, levo 1 hora com ela fechando todas as portas, mexendo na maçaneta. Depois que ela come algo, esconde a embalagem, não pode ser jogado fora e por aí vai. Algo que você possa falar para essa mãe no sentido de auxiliar, acredito que deva, inclusive, complicar um pouco a situação na busca do atendimento, nas saídas para consultas, né, e outras rotinas. Com certeza, né? Que dificuldade que é essa situação, né, que você está colocando. É uma dificuldade que a gente sabe que significa um sofrimento, né, para sua filha, né? E para todo mundo que está ao redor, né? A família especialmente, que tenta não só fazer a vida acontecer, como de acalmar, né, o jovem em relação às suas angústias com o ambiente, com chegar, com sair, que é sempre tão sofrido para um autista grande assim. Agora, daí que é fundamental que se tenha junto uma equipe multidisciplinar de apoio, né? Eu acho que de encontrar parceiros na sua comunidade, né, na saúde, na atenção básica, seja no CAPS, né? Seja na educação, seja no centro de estimulação e desenvolvimento, seja lá na assistência, na cultura, encontrar, né, apoio para que essa situação possa ser enfrentada, no mínimo de um jeito menos solitário e, sem dúvida, mais bem sucedido, porque o que acontece nessas horas é que o movimento geral é de recolhimento, começa a se evitar de sair de casa, né? Começa a se evitar essa situação que é tão penosa, o que também não sei se é uma boa saída para todos. É lógico que a gente não pode agredir a pessoa, né, a jovem que está sofrendo tanto nessa saída, mas de encontrar parceiros no seu território que consigam fazer, né, a transposição dessa fase, desse momento mais serena e mais positiva, né? Eu acho que, às vezes, um grande desafio nessa idade é a gente encontrar uma atividade interessante, né? Onde essa jovem possa se organizar e se sentir produtiva, e a gente sabe que isso é possível, mas às vezes é muito difícil de você encontrar, porque é um caminho muito singular. Então, eu acho que todo mundo que está à volta tem que ir lá, colocar a cabecinha para funcionar, conhecer, né, essa criança da melhor maneira possível para ir construindo caminhos onde ela substitua esses rituais por alguma coisa que lhe dê prazer, que lhe convoque, que lhe atraia, né?
Olha só, Silvia, obrigada pela sua participação, espero que a gente possa ter, né, contribuído um pouco mais aí com o seu bem-estar, da sua filha também, e colaborado, claro, com outras famílias e os profissionais de saúde que lidam todos os dias com pacientes, né, com essas famílias que buscam esse acolhimento. Obrigada, viu? E vamos lá, tem mais dúvidas aqui, o pessoal que já mandou pra gente também, vamos lá. 5713, o final do telefone, mandou pra gente a seguinte questão: que rede local precisa ser formada para esses casos? Ou seja, quais outros equipamentos que não só os da saúde precisam estar envolvidos? Vai um pouco de encontro até complemento a essa questão, né? Pois é. Então, né, eu acho que é difícil a gente prescrever uma rede ideal para todos, né? A gente sabe que a construção da rede, ela vem em função da demanda de cada um. Mas é lógico que além da saúde, bom, a gente tem a educação, que é um parceiro fundamental, né? A gente tem a cultura, né, como a possibilidade de também inserir o jovem ou a criança em atividades de outra qualidade, que não só, né, da rotina pedagógica da escola. Assistência, porque muitas vezes a família também precisa de ajuda para poder atravessar todas essas dificuldades, né? Bom, eu acho que a gente tem hoje na nossa cidade um universo de possibilidades que a gente precisa explorar e sempre evitando a lógica do encaminhamento, né? E investindo na lógica do enredamento. Acho que todo mundo é igualmente necessário, a gente não vai passando para o outro, a gente vai compondo com o outro, né? Um olhar mais complexo e mais eficiente para poder acolher o sofrimento dessa família. Isso aí. E olha só, eu quero reforçar que a sua colaboração é muito importante para que o programa aconteça e com qualidade, pois queremos levar a você informação que pode fazer a diferença no seu dia a dia, aí no seu local de trabalho, seja em uma unidade básica ou em outro equipamento de saúde. Então aproveite e compartilhe conosco da sua dúvida. Se não puder agora, você já sabe, né? Pode escrever para a gente mais tarde, não tem problema. Eu só não quero que você vá para casa com dúvida, combinado? Então vamos lá, tem mais questões para a gente discutir. Bom, essa também veio por WhatsApp. As residências terapêuticas podem estar indicadas para algum caso de TEA? Algum caso pode ser que seja, né? Como eu disse, tem a singularidade, mas a direção geral é da inclusão social. Eu acho que o que a gente precisa é se transformar como cidade para que ela seja um lugar para se viver para quem é portador de um transtorno do espectro autístico, né? A gente tem que se transformar muito, a nossa sociedade ela ainda é muito organizada para uma média e uma norma bem eficiente ainda, bem bacana, né? À medida que as pessoas que saem um pouco desse ideal acabam tendo uma dificuldade de inclusão. Então, eu acho que a gente precisa abrir, né, para a realidade da nossa humanidade, né? Onde cada um é de uma maneira muito diferente do outro, e eu acho que o autismo ele é só uma outra diferença que precisa encontrar um acolhimento na sua cidade, na sua rua, na sua comunidade, na sua escola, na sua UBS, né? Então, eu acho que a rede de atenção psicossocial, ela precisa se compor mesmo da maneira mais rica e complexa para dar conta da complexidade de qualquer um dos nossos paulistanos, né? E vamos lá, temos mais assuntos aqui para discutir, mais uma dúvida na tela. 5820, é o final do telefone. A pessoa pergunta, doutora, quais os pontos básicos que devem estar presentes e necessariamente considerados na construção dos PTS, o Projeto Terapêutico Singular? É difícil dizer uma norma, né? Como eu vou insistir. Eu diria que hoje estamos no momento de tentar garantir, pelo menos, uma boa articulação de saúde e educação, né? Porque isso já vai significar um avanço na possibilidade de inserção social de uma criança ou de um jovem com autismo, que é a rotina de qualquer um, né, da sua idade, que é ir para a escola e ter lá suas atividades complementares durante o dia e poder transitar pelo seu bairro, pela sua comunidade, com a sua família, né? Então, eu acho que essa articulação, ela é fundamental,
Normalmente ela precisa de ajuda de outros, né? Mas eu acho que quando a gente fala de criança e adolescente, eu acho que hoje o nosso investimento enorme é fazer com que essa parceria funcione bem redondinha, garantindo uma vida melhor para qualquer criança e qualquer adolescente, né? Olha, mais uma dúvida aqui esclarecida. Será que a próxima é a sua? Você já mandou para a gente? Vamos conferir então se é a sua? Essa também veio por WhatsApp, a pessoa só não se identificou. A questão é como a AB, atenção básica, pode diagnosticar ou, de repente, auxiliar no diagnóstico do autismo. Eu acho que assim, o quadro clássico do autismo, que é o que todo mundo já viu em alguma imagem na mídia, ele já corresponde a um quadro agravado e cronificado, né? O autismo, ele em princípio, começa a se criar na vida de uma criança no início da vida e muitas vezes, quando essa criança não é devidamente detectada e atendida, ela pode chegar nos 4, 5 anos já com um quadro bastante agravado de autismo, né? Que seria o quê? Um isolamento importante, um desinteresse nas pessoas, né? Criança é uma grande provocadora das pessoas, né? Está sempre fazendo uma gracinha para alguém olhar, faz uma barulheira, ela convoca o tempo todo. A criança autista não convoca, é uma criança quietinha, né? Às vezes até passa um pouco despercebida por conta disso. Tem um interesse muito grande nos objetos, é capaz de ficar muito tempo num único objeto, que também não é típico de uma criança muito pequena, né? Acaba, nesse conjunto, comprometendo o desenvolvimento da fala, né, da linguagem e dos aprendizados de uma maneira geral. Então, essa característica, ela vai com o tempo sempre se agravando, né, podendo depois desenvolver os rituais, como foi descrito aí por essa situação, né? Então, rituais muito repetitivos e muito angustiados, revelando sofrimentos, como no caso dessa jovem, provavelmente sofrimento de sair de um ambiente para outro, né? Então, o que a gente tem que perceber, em especial, é essa qualidade de vinculação. Não é um diagnóstico simples, não. Tanto que às vezes a gente pode encontrar uma criança recuada do contato afetivo por estar mais deprimida, né? Ou por ser muito envergonhada, muito tímida, ou por estar sofrendo algum tipo de violência mesmo e, portanto, ter esse jeito um pouco mais restrito. Então, eu acho que, a qualquer dúvida, chame um especialista mais próximo para te ajudar a diagnosticar, né? Eu acho que, assim, a grande função da atenção básica é identificar sinais de sofrimento em qualquer criança, né? Em qualquer relação mãe-criança, e buscar ajuda. E compor com parceiros cada vez uma compreensão melhor do que está em jogo e um bom caminho de cuidado. E acho que assim, o grande trunfo da atenção básica é o tempo. É quem costuma receber primeiro a molecada, é quem tem condição de identificar algum tipo de sofrimento muito rápido. E o importante é a gente esquecer aquela lógica de que vamos esperar o tempo definir. No caso do autismo, a gente não pode deixar o tempo definir o autismo, cronificar o autismo. A gente tem que chegar antes. Então, ouvir com muita atenção qualquer tipo de preocupação familiar. Muita sensibilidade e responsabilidade, né, nesse atendimento, nesse contato. Vamos para mais uma questão? Vamos lá? Essa também via WhatsApp, final do telefone 8510. Pode existir ligação entre o tema abordado hoje e o programa São Paulo Carinhosa? O programa São Paulo Carinhosa, para quem não se lembra ou não conhece, tem a ver com a saúde na primeira infância, né? Os primeiros anos de desenvolvimento da criança, né, doutora? Então, esse programa é muito bem-vindo, né? Porque eu, como sou uma defensora das crianças, como muitos de vocês aí, e a gente sabe que a criança normalmente é a última da fila nos atendimentos, nos programas, né? Então, a gente ter, nesse momento, um programa que destaca a primeira infância, é de grande relevância, porque é onde tudo começa a se organizar, né? E de como a criança na primeira infância é muito favorecida por um ambiente rico de estímulo, com uma qualidade afetiva interessante, o que nem sempre é possível, porque
o dia a dia é muito sofrido, as famílias são muito desgastadas, né? Uma lógica de vida que a gente precisa rever e pensar juntos, em função, em especial, da saúde da molecada. Então tem muito a ver, como vocês estão vendo, a gente pensar que o autismo é uma importante patologia criada por alguma questão da primeira infância, que não recebeu, né, a estimulação adequada, a compreensão adequada e que muitas vezes o ambiente, por mais interessado em oferecer a melhor estimulação para a sua criança, ela não entende a sua criança e por conta disso ela não sabe muito bem como conseguir engatar a atenção dessa criança, como estimulá-la. Muitas vezes não consegue saber nem como alimentá-la, colocá-la para dormir, porque a criança resiste um tanto a esse contato, não por um desinteresse, mas por dificuldades que estão perturbando aquela criança e que talvez ainda não tenham sido identificadas, né? Ótimo. E temos ainda outras questões para confirmar, para conversar aqui no Formação em Debate. E falta pouco, viu, para o programa terminar. Mas se você correr, você sabe, né? Vai lá, corre, envia para a gente a sua pergunta. Quem sabe a gente consegue responder ao vivo aqui no programa. Então corre, que eu estou esperando. A nossa equipe está pronta aqui, aguardando a sua participação. Combinado? Vamos lá, doutora. Temos mais perguntas na tela. Essa também veio via WhatsApp. As unidades tradicionais que não têm equipes de NASF, o matriciamento poderá ser feito pelas equipes dos CAPs, inclusive para a construção do PTS, caso seja necessário? Com certeza, né? Eu acho que dentro da rede de atenção, todo mundo pode, de alguma forma, a equipe tende a localizar naquela situação, naquela região, naquele caso, qual é a melhor maneira de organizar os recursos e mesmo a direção do matriciamento, né? Então, o CAPS é um lugar muito importante no atendimento a essas crianças e suas famílias, muito importante, né? Então, é um grande colaborador, a equipe toda, né? Vocês vão vendo que cada um tem lá algo de importante a contribuir, a atenção básica tem alguma coisa, mas o CAPS também está mais acostumado com o autista maior, já com um quadro mais configurado, né? E importante é que se componha com os colegas disponíveis ali naquele território para oferecer o melhor cuidado para aquela família, para aquela criança, e, se possível, tentando retomar o rumo do seu desenvolvimento que fica impedido quando o estado da criança está mais agravado, né? Vamos lá, vamos tentar responder o maior número de questões possíveis ainda. Vamos lá para mais uma. 2587, o final do telefone, mandou para a gente via WhatsApp. O telesaúde no município de São Paulo pode também funcionar como matriciamento? Quantos recursos, né? Então só fica sozinho quem quer. A gente está vendo que hoje a gente tem muitos recursos, muitos programas, muitos profissionais para serem acionados, para se compor a rede de atenção a uma criança ou um jovem com autismo, né? E esse é mais um deles. Eu não sei se eu entenderia como um matriciamento, porque eu acho que geralmente o matriciamento precisa de um acompanhamento um pouco mais constante, próximo, para se compor um caminho de trabalho frutífero, né? Mas certamente um grande colaborador na compreensão do que está acontecendo, na compreensão do que se pensa sobre aquilo, o que se entende sobre aquilo, que recursos estão disponíveis. Então, é mais um outro grande companheiro para colaborar quem está trabalhando com autismo, que todo mundo sabe que não é fácil. Né? A telesaúde que já está em aproximadamente 100 unidades aqui em São Paulo. Ai, vamos para mais uma pergunta, vamos lá. Essa também via WhatsApp. Para que se usa medicamento nesses casos? Existe uma definição de que tipo de situação é necessário o uso? Então, geralmente se utiliza quando, em especial o jovem, que à medida em que vai crescendo, chegando mais próximo de uma vida sexual mais vibrante, vamos dizer assim, e com recursos psíquicos mais comprometidos por conta do autismo. Então, geralmente é um período um pouco mais turbulento, onde o jovem entra em crises maiores de angústia, né, com mais rituais, numa tentativa de se organizar e de se controlar frente a muitos estímulos novos, não só externos como internos também.
né? Então, muitas vezes, quando esse processo fica muito sofrido, o medicamento pode dar um pouco de serenidade para que essa travessia possa ocorrer de uma maneira menos sofrida para todos, né? Mas é o caso a caso que manda, né? Vamos lá. Mais uma dúvida esclarecida. Vamos para mais uma. Será que é a sua agora que a gente vai responder aqui? Essa também por telefone. O CAPS e outros serviços de atendimento na rede psicossocial necessariamente devem fazer a contrarreferência para as UBSs? Eu diria que é desejável, né? Eu acho que esse retorno é sempre desejável. A gente sabe que o dia a dia é uma loucura do trabalho, mas eu acho que esse retorno é importante, não só para que a atenção básica vá compreendendo cada vez melhor a sua percepção de sofrimento na infância. A gente sabe que hoje a gente trabalha com a ideia da saúde integral, então o lugar da saúde não é mais um lugar restrito às questões do corpinho, mas sim a saúde é a integralidade das experiências do sujeito no mundo, né? E que tudo isso é muito novo, né? E que o CAPS acaba sendo um lugar que não só pode receber, compartilhar os cuidados a uma criança como um jovem, mas também dá um retorno sobre, foi muito boa a sua percepção, veja lá, isso tem a ver com aquilo outro, e ajudando a construir um saber cada vez mais sofisticado sobre o início, sempre muito sutil, insidioso, do autismo na primeira infância, né? Então é importante a comunicação também entre esses profissionais. Até porque a vida continua, então mesmo que o sujeito seja atendido no CAPS, ele continua indo na atenção básica, ele continua se tratando. Então é muito importante que essa rede se mantenha ativa e participante, com trocas de todo tipo, porque um ajuda o trabalho do outro, né? Ótimo. E olha, tem educação também. Desculpa, doutora. Bom, vamos lá. Tem mais gente participando da nossa conversa. Chegou mais uma mensagem por WhatsApp. Agora é a Isabelle, final do telefone 9099. Ela questiona o seguinte: se houver terapia fonoaudiológica como intervenção precoce em relação ao comprometimento na fala e linguagem, ele pode se destacar em relação aos que não receberam a mesma intervenção? Eu diria que não poderíamos afirmar isso, né? A não ser nos casos em que a questão básica que está dando origem a esse sofrimento de tipo autístico seja de ordem fonoaudiológica, né? E muitos não são, né? Então, o trabalho com a falha e a linguagem no autismo, ele não é a base do problema. Normalmente, o transtorno da fala e da linguagem é consequência do problema, né? É lógico que tem algumas crianças que podem ter um quadro dispráxico importante desde bebezinho, e isso está na base do sofrimento da relação, do sofrimento da criança, que pode, sobre isso, organizar um autismo, né? Então, é lógico que aí, o quanto antes, um trabalho que dê conta disso vai suavizar a vida daquela criança, vai suavizar a relação com a mãe, e a gente tem um papel muito importante na prevenção do autismo, ou mesmo no atenuar a sua gravidade. Mas cada caso é um, e nem sempre o trabalho fonoaudiológico é o primeiro mais importante, como o exemplo que eu contei de manhã, né, do bebezinho que chega com uma dificuldade motora que só se manifesta quando o bebê está no colo da mãe, de tal forma que ela entende que aquilo é uma repulsa a ela, porque toda vez que ela pega no colo, o bebê vira, e ela já está entendendo que tem um autismo ali, e que ela deve estar transmitindo algum fantasma horroroso do seu inconsciente para aquele bebê, quando na verdade o que ele tem é uma imaturidade motora de ordem importante, mas não a ponto de ser identificado nas consultas iniciais com o pediatra, porque não é um caso de paralisia cerebral, não é um quadro dessa importância, né, mas que leva ele, quando está um pouco mais desestabilizado, fazer esse movimento para tentar se sustentar. Só que automaticamente, quando ele faz isso, ele vira o rosto para a mãe. Então aí o que está na base é uma organização motora que, atendida rapidamente, identificada rapidamente, a criança para de ter esse tipo de resposta de compensação e consegue ter a fluidez necessária para a relação com a mãe. Então, cada criança tem uma questão. Eu acho que o grande desafio é esse diagnóstico diferencial da primeira infância.
Depois de esclarecer tantas dúvidas recebidas, encerramos o programa de hoje. Doutora Silvana, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar com todos vocês aqui pensando essa questão tão complexa. E tão importante, né? O Formação em Debate fica por aqui. A gente se vê no próximo programa.